Irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, prezado subdiácono, reverendas irmãs, prezadas famílias que nos rezam conosco de casa. Hoje celebramos então São João Crisóstomo. São João Crisóstomo foi muito bem educado, na vida cristã, católica, perdeu o pai, ele ainda bem cedo, e a mãe teve um esmero, um cuidado muito grande em que ele fosse muito bem instruído nas verdades de fé. Contratou algumas pessoas, professores, aqueles que pudessem encaminhá-lo num caminho do bem. Depois ele perde também a sua mãe. O seu desejo no coração era viver uma vida como eremita, e assim ele tentou em duas ocasiões, mas a saúde não lhe permitia também viver essa vida tão dura, tão isolada. E Deus Nosso Senhor também tinha outro plano na sua providência para ele. Tornou-se sacerdote e logo depois tornou-se bispo de Constantinopla, uma sede muito importante também da igreja, de modo especial no Oriente, por onde passaram também grandes bispos e grandes santos, como Santo Atanásio e também São João Crisóstomo. São João Crisóstomo teve um cuidado muito grande, sobretudo em combater a heresia do arianismo, e que havia esfriado também no povo a fé, a piedade popular católica. E ele vai se dedicar na cidade, no interior, na zona rural, a essas práticas da piedade popular, das procissões, das práticas das romarias, e atividades religiosas da piedade que tanto quanto faz bem, ou seja, a fé do povo de Deus, e também vai se dedicar com grande esmero, com grande dedicação à reforma do clero. Ele via que os maus exemplos que muitos sacerdotes na sua diocese, próximos a ele, davam, sobretudo envolvidos, muito apegados ao dinheiro, às coisas materiais, aos títulos que ganhavam muitas vezes das autoridades, dos imperadores, estavam muito presos nisso e faltando no cumprimento do seu dever. Isso, e também a vida religiosa, a vida monástica, ele vai combater também, ou seja, já, embora ainda iniciando, mas também encontrava já, ou seja, muitos também vivendo uma vida muito relaxada. Ele vai se dedicar, ou seja, ao cuidado, à reforma do clero. Isso causou muitos desafetos, e com seu grande zelo na pregação da palavra de Deus para levar o povo também católico a uma vida cristã. Interessante que essas duas leituras é a carta de São Paulo a Timóteo, em que São Paulo exorta exatamente isso, que ninguém pode criar para si uma doutrina, criar uma verdade, ou seja, adaptar, ou seja, o evangelho à sua vida. Tem que ser exatamente o contrário, ou seja, nós adaptarmos a nossa vida ao evangelho, nós pautarmos a nossa vida pelos princípios cristãos católicos. Não queremos criar para nós uma doutrina, uma verdade para nós que seja, sobretudo, conivente com os nossos erros. E São João Crisóstomo foi muito dedicado na pregação da palavra de Deus. As multidões que queriam ouvir a sua pregação, ele, fortalecido pelo dom do Espírito Santo, com muita sabedoria e com muito zelo, levou muitas pessoas à conversão. Foi condenado 2 vezes ao exílio e sofreu muitos maus tratos, embora ele não seja propriamente como mártir, como é registrado como mártir da igreja, mas sofreu muitos maus tratos nas 2 vezes em que foi exilado. E a segunda vez foi a ocasião também da sua morte, devido a muitos maus tratos que recebeu no exílio, e também entregou a sua alma a Deus Nosso Senhor. É sempre importante nós olharmos e meditarmos a vida dos santos, e em diversas etapas da história, como São João Crisóstomo, há tantos séculos antes de nós, mas o quanto já precisou se dedicar a combater, muitas vezes, o relaxamento da vida cristã, do povo de Deus, dos sacerdotes, o quanto passou também por muitas tribulações, incompreensões, e a não aceitação também da sua pregação, do seu zelo pela reforma de vida, a qual ele pregava com muita dedicação, com muita força, aquilo que ele vivia, aquilo que ele também exortava o povo de Deus. É importante para nós essa reflexão do Evangelho, já que nós ouvimos muitas vezes
aqueles que participam das missas aí durante a semana, sempre a missa dos doutores sai também esse trecho do Evangelho de São Mateus. E o quanto é importante nós pedirmos a Deus que nós nunca esfriemos a nossa fé, no nosso amor a Deus, na nossa esperança, na nossa confiança. Como nosso Senhor mesmo disse, se o sal perder a sua força, para que ele serve? Uma lâmpada queimada, uma luz apagada, não tem utilidade. E nós pedimos a Deus que Deus nos dê o gosto pelas coisas espirituais. E nós pedimos sempre o aumento da nossa fé, da nossa esperança, do nosso amor a nosso Senhor. Quando nós recebermos Jesus na Sagrada Comunhão, nós fazemos esse pedido também a nosso Senhor, além de todas as outras graças, pedidos e agradecimentos, pedimos a nosso Senhor na hora da Sagrada Comunhão que aqueça, que abrase o nosso coração, e que cresça em nós a fé, que cresça em nós o amor a Ele mesmo. Nós teremos hoje, depois da Santa Missa, a reza do nosso Santo Terço, diante do Santíssimo Sacramento, colocarmos também essa intenção, pedindo sempre o afervoramento do nosso coração e que nós sejamos dedicados no caminho da nossa salvação. Se nós buscarmos a nossa santificação, naturalmente, como uma consequência natural, nós vamos fazer um grande bem ao nosso próximo. O Papa São João Paulo II, que disse uma frase bastante interessante, dizendo que a igreja não precisa de reformadores, a igreja precisa de santos, e a restauração, a reforma da sociedade, vai passar necessariamente por todos aqueles que buscam a sua santificação, que se dedicam à causa de Deus, à causa do Evangelho. É essa graça que vamos pedir de modo especial nesta Santa Missa, na hora da Sagrada Comunhão e na hora da adoração ao Santíssimo Sacramento. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremos. Justus urpama florebis sicut cedrus quo in Libano est multiplicabitur.